Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 5 do conteúdo Equilíbrio de corpos rígidos. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar mais um exemplo, de aplicação da análise de corpos rígidos em duas dimensões, tá certo? O exemplo é o seguinte: a alavanca ABC é apoiada por um pino em A e conectada a um elo curto BD, Então tem essa alavanca aqui, ó, ABC, Ela é apoiada por um pino em A e por um elo aqui BD, Conforme mostrado na figura ao lado. Abaixo aqui, Mas na verdade é ao lado, Se o peso dos membros for desprezado, determine a força do pino na alavanca em A, Então eu quero saber qual é o módulo, dessa força em A, tá certo? Por meio dos componentes, AX e AY, beleza? Então, desprezando o peso dos componentes, dos membros, a gente vai determinar, tem que determinar, a força aqui, o módulo da força no pino em A, que atua sobre a alavanca, que atua na alavanca. Beleza? Então, temos que determinar a reação em A, Por meio dos componentes aqui, AX e AY, a gente determina o módulo da força em A. Consequentemente, esse módulo da força em A vai ser a própria força em A, que a gente tem que determinar, beleza? Aqui, ó, a gente tem um caso bem interessante, Nessa questão aqui, a gente vai abordar aqueles casos particulares, de um elemento sujeito a duas forças e de um elemento sujeito a três forças, conforme eu vou apresentar na solução, Então, para a solução, eu tenho a alavanca aqui, ABC, conectada a um elo, BD, e aqui eu tenho um pino A, Então, o pino vai gerar uma força resultante, em A, beleza? Com a força do elo BD, e a força aqui no cabo, eu vou ter aqui, ó, que eu concluo, que essa alavanca ABC ela vai cair sobre aquele caso particular de um corpo rígido sujeito a três forças, Logo, esse corpo, essas três forças atuando na alavanca, elas vão se interceptar aqui as linhas de ações, as linhas de ação, elas vão se interceptar num ponto, Ou seja, as linhas de ação elas são concorrentes, As forças são concorrentes. As linhas de ação se interceptam no mesmo ponto. E esse elo aqui, BD, é um elemento ó, com dois pontos, Então temos duas forças resultantes, Um atuando em D e outro atuando em B. Consequentemente, como eu apresentei, aqueles dois casos particulares, eu mostrei que as duas forças possuem mesma linha de ação, mesma intensidade, porém sentidos opostos, E a linha de ação ela é determinada, por meio desses dois pontos, Então, fazendo a análise dos momentos em B e em D, como eu mostrei anteriormente, a gente pôde observar que a linha de ação ela passa pelos dois pontos de aplicação das forças, E, consequentemente, a linha de ação da força em B e da força em D elas são coincidentes, Ou seja, a força em B e D elas possuem a mesma linha de ação, A força em B e em D elas têm a mesma intensidade, porém em sentidos opostos, Então, fazendo o diagrama de corpo livre do elemento BD, e da alavanca ABC, a gente tem assim, ó, esse elemento só tem duas forças, então as duas forças possuem mesma linha de ação, mesma intensidade, porém sentidos opostos. Como é que eu determino a linha de ação? Como a questão informou, essa distância é 2 e essa é 2. Consequentemente, ó, pelo fato de ser um elo aqui, reto aqui na horizontal e na vertical, aqui forma um ângulo de 90 graus. Esses dois catetos, esses dois lados, possuem o mesmo comprimento. Então aqui, ó, eu tenho 45 graus, E aqui 45 graus.
45 graus. Beleza? Consequentemente aqui vai ser 45, né? E aqui 45. Beleza? Então a força está atuando aqui em B, né? Logo, eu tenho essa força em B, né? Esse pino B, ó, desse elo aqui, BD, né? Desse elo curto BD, ele vai gerar uma força de sentido oposto, né? Com sentido oposto na alavanca ABC, pelo princípio da ação e reação. Então, se a força está aqui atuando em B, né? No elo, ela vai estar atuando no sentido oposto na alavanca ABC. Ó. Então, tá aqui a representação, né? Consequentemente, com essa orientação aqui com esse ângulo de 45 graus, tá certo? Aqui a força de 400, né? De 400 aqui, a força F do elo BD atuando na alavanca e por último uma força resultante, né? Porque aqui, ó, a gente vai ter dois componentes aqui, né? AX e AY. Não é isso? Então, com os dois componentes, eu posso determinar o que? A força resultante no pino A, né? Então, só melhorar aqui o desenho. Então, aqui é AY, né? E aqui, ó, a resultante FA. Certo? Então, percebam que as linhas de ação, né, elas vão se interceptar aqui no ponto O, né? Beleza? Como é que a gente sabe aqui, ó, que essa distância é de 0,5, né, ó? Por quê? Porque eu sei que esse ângulo aqui é de 45, né, que vem da análise do elo BD, né? Como é de 45, se aqui é 45, né, significa que esse ângulo interno é 45 e aqui é 90. Então, 45 mais 90, né? Esse outro ângulo só pode ser 45 para completar 180, não é isso? A soma dos ângulos internos aqui de um triângulo tem que ser igual a 180 graus, beleza? Para isso, ó, para aqui ser 45, né? E o outro ser 45, né? Esse comprimento aqui tem que ser igual a esse, né? Então, se aqui é 0,5, esse comprimento aqui só pode ser 0,5, beleza? Então, a gente já determinou aqui, ó, a direção de F, né? E aqui eu tenho o que? A intensidade, o vetor, né, da força FA, e ele está atuando aqui no ângulo de θ, né, que eu vou ter que determinar, beleza? Como é que eu faço isso agora? Ó? Vamos lá, né? Fazendo aqui, ó, a análise, né, das forças, vamos ter o seguinte: no equilíbrio, né? No equilíbrio, a gente tem somatório das forças em x igual a 0, né? Para a direita é positivo, e somatório das forças em y igual a 0. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem o seguinte, né? Duas equações de equilíbrio e duas incógnitas, né? FA e F. Então a gente vai conseguir determinar, né? Aqui, esse ângulo θ, ó, eu posso determinar ele a partir da figura, né? Eu sei que aqui é 0,5, a questão informa que essa distância é 0,1, então aqui é 0,4, né? E aqui a altura, ó, né, do ponto A, desse ponto A aqui, né, desse nível aqui de A, para cá vale quanto? Vale 0,7. Então aqui é 0,7 e aqui é 0,4, né? Então, ó, a gente já vai conseguir determinar o θ. Então vamos ter como incógnitas aí apenas o FA e o F, né? A intensidade da força em A e a intensidade da força F, né? Como é que eu determino esse ângulo θ? Ó? O θ vai ser igual a tangente, né? Tangente a menos 1 de cateto oposto, né? Sobre a adjacente. Então, 0,7 dividido por 0,4. Beleza?
Θ, tangente de θ, ó, tangente de θ, né, vai ser 0,7 dividido por 0,4, né? Então, o θ vai ser o que? Arctangente, né, de 0,7 dividido por 0,4. Ou tangente a menos 1 de 0,7 dividido por 0,4. Isso aqui dá 60,3 graus, né? Então, agora eu consigo, ó, calcular o somatório das forças, né? Porque eu preciso aqui das componentes de FA, né? Então, o componente de FA, ó, aqui vai ser θ, né? Aqui vai ser θ. Então, vamos ter, ó, θ, é isso? Θ, aqui é θ, né? Então, vamos ter, ó, somatório, né? Somatório. Se aqui é θ, aqui é θ, né? Também. Então, eu vou ter aqui, ó, essa componente aqui vai ser FA cosseno de θ. E essa outra componente aqui vai ser FA seno de θ. Beleza? Então, o somatório das forças em x, ó. Somatório das forças em x vai ficar 400, né? Menos F cosseno de 45 menos F cosseno de 45, né? Mais F cosseno de θ, né? Ó, mais F cosseno de θ. FA, né? FA cosseno de θ. Aqui é FA, né? Aqui é FA e aqui é apenas F, beleza? F, ó, é essa força, né, entre os pinos aqui B e D, e FA é a força no pino A, beleza? Então vamos ter aqui, ó, mais FA cosseno de θ, né? Cosseno de θ igual a zero, né? Logo, vamos ter F cosseno de 45, né? Mais FA menos, né? Perdão, menos FA cosseno de θ igual a 400, né? Então, essa equação aqui, ó, vai ser a equação 1, beleza? Então, temos a primeira equação, F cosseno de 45 menos FA cosseno de θ, né? Igual a 400. E agora, ó, somatório das forças em Y igual a zero, né? Para cima positivo. Então, vamos ter FA seno de θ, né? FA seno de θ aqui, ó, né? FA seno de θ menos F seno de θ, né? Seno de θ não, perdão. F aqui, ó, está associado com o ângulo de 45, né? Então, FA é que está associado com o ângulo de θ. Então, vai ser FA seno de 45, né? Em Y. Aqui, ó. Vai ser essa componente, FA seno de 45. Menos F... Não, perdão. Eu estou confuso aqui porque são dois ângulos, né? Eu acabei me atrapalhando. Mas aqui, ó. A componente Y aqui vai ser FA seno de θ, né? E aqui a componente de F, ó, em Y vai ser F seno de 45, né? Menos F, porque está para baixo, seno de 45. Aqui igual a zero, né? Então essa equação aqui vai ser a equação 2, né? Essa equação aí vai ser a equação 2. Eu vou organizar aqui só para a gente ter primeiramente, ó, só a força F, né? Ó. Então vamos ter aqui... vou fazer a anotação primeiro de F, né? Então, vamos ter menos F seno de 45, né? Mais FA seno de θ igual a zero, né?
Beleza? Aqui, equação 2, né? Então, se a gente fizer aqui, ó, somando, né? 1 mais 2, somar as equações, a gente encontra o seguinte: f cosseno de 45, né? Menos f seno de 45 vai se anular, porque cosseno de 45 é igual a seno de 45, né? Então, vamos ficar com... vai ficar FA, né? FA, que multiplica seno de 45, seno de 45 não, perdão, seno de θ menos cosseno de θ, né? Igual a 400, né? Então, FA, a intensidade de FA, né? Vai ser 400 dividido pelo seno. Vou fazer maior aqui. Vai ser 400, né? Dividido pelo seno de 60,3 menos cosseno de 60,3. Beleza? Então a soma dessas duas equações, né, vai anular aqui. Vou ficar com FA seno de 60 menos cosseno de 60,3, né, igual a 400. Então passa dividindo, né? Então vai ficar, ó, FA igual a 1,07, não, 1070 newtons, né? Que é igual a 1,07 kilonewtons, beleza? Então determinamos aí a força no pino A, né? A intensidade da força resultante no pino A, né? 1070 newtons. Então 1070 equivale a 1,07 kilonewtons. Substituindo esse FA, né, na equação 2, vocês encontram a intensidade da força F, né? Então, vou fazer aqui, ó, como não tem mais espaço, né? Fazer aqui acima só para deixar aqui, né, registrado como é que vocês conseguem fazer, né? Então, substituindo FA na equação 2, né? Vocês vão encontrar, ó, que F vai ser igual a 1070, né? Vezes seno de 60,3. 1070, né? 1070 vezes seno de 60,3 dividido pelo seno de 45, né? Então aqui vocês vão encontrar que a intensidade da força F vale 1320 newtons, né? Ou F igual a 1,32, né, kilonewtons. Beleza, pessoal? Então, simples, né? Ó, aqui o FA dá 1070 newtons, que é igual a 1,07 kilonewtons, né? E aqui a intensidade da força F vale 1320 newtons, que equivale a 1,32 kilonewtons. Beleza? Então, como aqui tinha dois ângulos, né? Confesso que na hora de falar, né, e de escrever alguma coisa eu posso ter me atrapalhado, né? Mas tudo que eu... sempre que eu percebi que eu tinha me confundido aqui na fala, né, eu passei aqui as informações e escrevi de maneira correta, né? Então, estudem novamente esse exemplo, né? Resolvam em casa para vocês fixarem melhor a resolução desse problema, né? E espero que vocês tenham entendido, né, como é que faz a análise
de problemas com mais de uma peça, né? Ou seja, com dois componentes aqui, um componente com duas forças e um componente com três forças. Então eu utilizei aquela parte teórica, né, associada a dois casos particulares de elementos com apenas duas forças e elementos com três forças, né? Tá certo, pessoal? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.